Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa série de vídeos que é uma conversa sobre alguns aspectos que a constelação familiar pode nos ajudar a clarear aí na nossa vida. Então, sejam bem-vindos ao canal do Manifesta Aurora, esse lugar sagrado, mais do que especial, onde a gente trata de temas diversos que nos auxiliam mesmo a manifestar a vida que a gente quer verdadeiramente. Então, para mim, eu tenho uma constelação familiar como uma ferramenta de muito poder, de muita estruturação de vida mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre alguns estudos que eu sempre tenho feito, algumas conversas que eu tenho tido com pessoas que eu atendo, ou pessoas amigas, pessoas próximas, meus familiares também. E hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre o vínculo. O quanto é importante sabermos o poder que o vínculo tem. E quando eu falo de vínculo, dentro dessa estrutura das constelações, é o nosso vínculo familiar mesmo. Os outros vínculos que temos por aí no nosso trabalho, com nossos amigos, com pessoas que nos lugares que a gente frequenta, que estão nos lugares que a gente frequenta, apenas serão um reflexo desse vínculo que a gente vive com a nossa família de origem, com a nossa família atual e com a nossa ancestralidade. Então, meus queridos e minhas queridas, quando a gente fala de vínculo, nós estamos falando nada mais do que amor. E amor, né, é a lei mesmo que rege todas as relações. E no âmbito mais profundo das constelações familiares, é o amor mesmo que norteia todo o trabalho. Então, nós temos esse amor tão profundo dentro do âmbito da nossa família, por mais que não pareça, viu? Mas nós temos sim. E é esse amor que movimenta o nosso destino, que diz o nível de saúde que possui esse vínculo e o poder que ele tem sobre os nossos destinos. Então, quando a gente fala de vínculo, nós podemos usar uma imagem como algo que nos prende, algo que nos agarra, algo que nos puxa. E é justamente isso, porque dentro da visão das constelações familiares, nós não estamos soltos por aí, nós fazemos parte de um sistema. Então, estamos vinculados nesse sistema. Aprisionados é uma palavra meio dura, mas é porque não tem como a gente sair simplesmente, deixei vocês por aí, vou viver minha vida. A gente sempre vai ser chamado a olhar para o nosso sistema. Então, nós estamos vinculados a esse sistema por duas vias, para vocês verem que não tem saída. Nós estamos vinculados às histórias da nossa ancestralidade, da nossa família de origem, aquelas histórias que deram muito certo, que foram virando uma tradição dentro do nosso sistema. E, através dessa tradição, da força dessas histórias bem-sucedidas, pode-se dizer, nós tomamos força. Todos do sistema tomam força quando essas histórias bem-sucedidas acontecem e se tornam uma tradição. E esse vínculo, ele é uma espécie de prisão, pode-se dizer, porque muitas vezes ali começa a virar uma rotina, começa a virar uma tradição tão forte que ou as pessoas não pensam que algo pode ser diferente e melhor, ou aquilo ali também pode começar a ser imposto a todos como uma regra. Já que deu certo lá atrás, precisa dar certo agora. Será que é sempre assim? Cada história é uma história. Mas nós temos um tipo de vínculo que é o mais delicado de todos, que é os vínculos das histórias muito difíceis. Destinos difíceis, nós dizemos. Histórias que trazem consigo uma carga,
uma espécie de culpa tão forte que começa a chamar todos do sistema para olhar para essa história, para esse vínculo. E muitas vezes, quando a gente não cria um nível de consciência sobre esse aprisionamento, nós somos convocados a carregar essa carga, muitas vezes trazendo para nós toda a força do sistema. Vocês compreendem a força que isso tem? Então, se tem alguém da sua família que teve uma história muito difícil, principalmente se essa história foi silenciada, só pelo fato daquilo ali não ter sido resolvido, disso não ser algo que as pessoas conversam, tudo começa a girar em torno dessa história. E as pessoas começam a atrair a carga anímica que essa história possui na tentativa amorosa de dar voz a quem não teve voz. Então, a gente possui nessas histórias mesmo esse cenário. Então, esse tipo de vínculo não tão positivo assim, e qualquer outro que exista, ele existe por uma necessidade de pertencer. Então, se tem alguma história aí na sua família, né, como eu estava dizendo anteriormente, em onde essa pessoa foi esquecida, aparentemente ela não pertence mais a esse sistema. Então, por uma necessidade de que todos pertençam, essa história, então, é reerguida, retomada, revivida por todos. Justamente pela necessidade do pertencimento, para vocês terem essa noção, né, do quanto nós temos o ímpeto natural de pertencer, de honrar a todos do nosso sistema, porque todos somos nós, não estamos afastados, não estamos destacados, não somos melhores nem piores do que ninguém que pertence a esse sistema. Então, muitas vezes esse vínculo, ele realmente, ele está tão doentio e tão severo que as pessoas começam a ter ímpetos de doença e de morte. Então, você pode reparar que em algumas estruturas familiares, aquelas doenças transgeracionais é uma maneira de honrar alguém lá atrás, né? Mortes, né, que são muito semelhantes, mesmo de uma geração para outra. Então, são sinais de que nós estamos presos a vínculos doentios. E as constelações têm um papel essencial na liberação, na cura desse vínculo. E não só o fato de constelar e verificar essas questões e receber a possibilidade de se liberar e passar a ter um vínculo mais positivo, como também a necessidade de que nós tenhamos a noção, a ideia, o sentimento do nosso verdadeiro destino, do nosso destino genuíno, que muitas vezes é muito diferente do nosso papai e da nossa mamãe, muito diferente do nosso irmão, aos quais somos constantemente comparados. Então, todos esses ruídos, todas essas imagens ruidosas, elas podem ser silenciadas e a gente encontrar o nosso real lugar dentro desse sistema e o nosso real destino dentro dessa vida. Então, as constelações, elas têm esse papel de jogar a luz onde não está sendo visto. Avançando um pouco mais nessa ideia do vínculo, nós temos alguns entrelaçamentos que acontecem na nossa família que nos fazem permear destinos até diversos do nosso âmbito familiar. Eu estou dizendo para vocês que
Nós temos a nossa família ali, a nossa geração familiar, todo mundo que veio. E nós temos o nosso clã, que é uma consciência, né, muito superior. Um assunto que eu posso falar mais adiante, que é muito sagrado poder falar dos clãs. E nós temos essa alma coletiva. Então, é uma tríade: a nossa família, o clã e a alma coletiva. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre os entrelaçamentos que acontecem, os vínculos que acontecem entre a nossa família e a alma coletiva, porque o clã, ele é algo tão, né, mais conectado à espiritualidade, pode-se dizer, na minha percepção, que eu vou deixar ele para um lugar mais especial. Então, essa alma coletiva, ela pode ser identificada como memórias de todos que são vivos e mortos, ou estão mortos, ou, né, a memória desses que já se foram. E os entrelaçamentos, os vínculos, eles acontecem por essas sincronias, esses encontros, esses desencontros que a vida nos traz a todo momento. Então, se eu conheço alguém hoje, eu já me envolvo na alma coletiva que está conectada a essa pessoa. Me relaciono com uma pessoa aqui, chega uma pessoa nova no meu trabalho. É até difícil imaginar porque é tão forte isso, né? Tão imenso esse nível de entrelaçamento, esse vínculo, mas ele existe. A gente não pode desconsiderar. Então, nós temos olhando agora essa díade, né? Família e alma coletiva. Na família, é justamente isso. Somos nós, os nossos irmãos, nascidos ou não, os nossos pais, os nossos parceiros, ou parceira atual, e também os que já foram no passado, os nossos avós e até os nossos bisavós. Então, são esses que podem se dizer que são a nossa família. E os nossos filhos também, né? As pessoas que vão vir a nossa descendência. E a alma coletiva não são nossos familiares, mas em determinadas circunstâncias da vida nós nos vinculamos, ou eles nos vinculam a nós, de tal maneira que acontece um entrelaçamento familiar. Então, cruzam-se destinos, cruzam-se histórias, cruzam-se histórias de vida de maneira saudável ou não. Então, aqui eu vou listar 3 maneiras com as quais nos conectamos a essa alma coletiva dentro de determinadas circunstâncias e que não são muito positivas e que nos trazem dificuldade, são vínculos adoecidos. Então, a primeira maneira é a nossa família, a gente se vincular ao destino da família, daqueles cuja morte nos beneficiou. Olha só, vê se você conhece alguém que teve essa situação na sua família, ou consigo próprio, ou até você mesmo. Então, vamos supor, uma pessoa salvou a outra e acabou morrendo. Então, um sobreviveu, o outro morreu. Essa família não pertence a essa. São famílias diferentes, mas elas passam a se associar perante essa conexão que a alma coletiva permite. Então, essas famílias começam a ficar vinculadas e o destino uma das outras começa a se entrelaçar. Primeira situação. A segunda situação é alguém que tenha, né, sido morto. Sempre os vínculos de morte, né, são muito fortes. Por nós, né? Ai, meu Deus, dizer que a gente matou alguém é complicado. Por alguém da nossa família, mas enfim, né, pode acontecer. A vida tem várias dinâmicas.
Então, se você conhece alguém que acabou ceifando a vida de outra pessoa, se essa pessoa é da sua família, pode acontecer esses vínculos serem fortes o suficiente para que novamente aconteçam os entrelaçamentos, os destinos cruzados. Porque entenda esse padrão. Um retirou o lugar do outro dentro do sistema. Então, naturalmente, por honra, alguém tem que vir ocupar esse lugar novamente, ok? Não pode ficar o lugar vazio. Se eu fui lá e cometi uma ação, eu também sou responsável. Não é só tirar a vida de alguém e pronto, acabou o problema, né? Eu passo a fazer parte daquele sistema, porque eu retirei a vida de alguém. Observa só como é delicado esse tema. E o terceiro vínculo é o movimento inverso. Então, se alguém retirou a vida de uma pessoa da nossa família, se alguém passa a ser acolhido pelo nosso sistema familiar, mais delicado ainda, imagine, né? Uma pessoa que você perdeu um familiar por um assassinato, por exemplo, e além da dor, nós ainda teremos destinos entrelaçados, seja por morte ou seja por grave prejuízo. Então, uma pessoa foi lá, deu um golpe na família, deixou todo mundo passando fome. Essa pessoa não vai sair aí com dinheiro, feliz. O destino dela e dessa família, eles podem começar a se entrelaçar. Então, isso dentro do campo da constelação familiar, isso pode ser identificado, que nós estamos perante entrelaçamentos de destinos, vínculos doentios. E a cura disso tudo é que, ok, nós reconhecemos o seu lugar, reconhecemos a sua história dentro desse sistema, mas você fica na sua história e a gente fica na nossa, se reconhece, né? Se identifica o seu verdadeiro lugar. Cada caso é um caso, ok? Só mesmo dentro do campo é que a gente pode ver o nível de entrelaçamento e o que realmente pode ser feito. Mas é possível, sim, perante as constelações, a gente ter ali um trabalho para que essa situação que às vezes pode estar tão entrelaçada, ali dá uma afrouxada e ambas as partes podem respirar e começar a viver a sua própria vida. Então, acompanhando algumas pessoas, seja na constelação, quanto pessoas que eu estou trabalhando no processo de mentoria, a gente percebe uma certa dificuldade, muitas vezes, de encontrar esse destino genuíno, justamente por causa dos entrelaçamentos, por causa dos vínculos doentios. E se você está sentindo essa dificuldade e esse vídeo todo fez sentido para você, vamos meditar um pouco sobre essa história, vamos procurar saber que histórias podem ter sido silenciadas. E aí pode ser uma chave para você capitanear as mudanças que você tanto está desejando na sua vida. Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Fico aqui nos melhores sentimentos de que possam manifestar a vida que vocês realmente desejam. Um beijo, um abraço e até a próxima!